Olá, alunos do Neném Cavalcante. Daremos início à nossa aula abordando o tema problemas ambientais urbanos, certo? Quais são os principais problemas ambientais que ocorrem nas grandes cidades atualmente, e quais são as consequências e as possíveis soluções para esses problemas, correto? Vamos passando os slides e vamos comentando. Bem, gente, os principais problemas ambientais urbanos que a gente mais constata atualmente são eles: a poluição, seja ela poluição do ar ou poluição atmosférica. Nós temos a poluição do solo, poluição visual, poluição das águas e a poluição sonora. Outro problema ambiental urbano é muito recorrente atualmente são as enchentes, né? Outro é a inversão térmica. Nós temos a ilha de calor e a chuva ácida. Esses são os principais problemas ambientais que ocorrem nas grandes cidades. A gente vai falar de alguns. E quais, pessoal? Quais são as causas desses problemas ambientais? Bem, o principal deles foi a questão da industrialização, através da Revolução Industrial. Com a chegada das máquinas, a indústria passou a ter uma maior capacidade de produção e, consequentemente, a quantidade de lixo, a quantidade de poluentes também aumentou, né? Por quê? Porque a produção aumentou. Nós tivemos também o capitalismo e a globalização, a questão do consumismo. As pessoas hoje consomem muito. À medida que vai consumindo, vai gerando mais impacto. A urbanização, né, que a gente estudou, foi o crescimento de quem? Das cidades. Então, à medida que as pessoas passaram a morar nas cidades, a viver nas cidades, elas passaram a consumir mais bens, serviços. Consequentemente, isso gerou mais o que? Poluição, mais problemas ambientais. Nós temos o aumento populacional, 7,2 bilhões de habitantes no mundo, certo? À medida que a proporção que a população foi aumentando, consequentemente também foi aumentando a quantidade de problemas ambientais dentro das cidades. A ineficácia política de educação ambiental, a ausência de uma política ambiental voltada para essa área, né? Verdade? Vamos falar dos principais. O termo poluição deriva do latim poluere, que significa manchar, sujar. Então, poluição não é nada mais, nada menos do que manchar, né? Que sujar. Então, poluição atmosférica é a presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. Então, esses gases tóxicos que são lançados para o ar, para a atmosfera, recebem o nome de quê? De poluição atmosférica. Quais são as causas dessas emissões? São a queima de combustíveis fósseis, como carvão, mineral, óleo, como a gasolina, o diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias, né? Então, as principais causas da poluição atmosférica são justamente a questão da emissão dos gases pelos combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, a utilização da gasolina, diesel e também a questão das indústrias, né? Com a Revolução Industrial, as indústrias, claro, passaram a emitir mais poluentes para a nossa atmosfera. Ilha de calor. O que é a ilha de calor? Bem, ela ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma zona rural. Por exemplo, vamos lá. Isso quer dizer que nas cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior às áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha de calor climática. Por que é isso, pessoal? Pela questão do asfalto, dos prédios. Então, os poluentes, né? Então esses gases, esses poluentes, esses prédios, eles vão impedir a propagação dos poluentes que seriam lançados para a atmosfera, né? Então eles vão ficar numa área já mais próxima à superfície terrestre, certo? Então isso é ilha de calor, é feito uma ilha. Esse calor é concentrado nas cidades, devido aqui a usar a quantidade de prédio, ao concreto, ao asfalto, poluição, certo?
E o que é inversão térmica? É um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais. É agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico, né? Então a inversão térmica é justamente isso aí, ó. É o aquecimento, o resfriamento da superfície em determinados locais. Mas o que agrava isso é o que, ó? É a presença de poluentes, né? Principalmente do gás carbônico. Chuva ácida. Com a queima de combustíveis fósseis, são eles: o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o aumento considerável do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, além do normal, fazem com que o pH da chuva caia com algo entre 5 e 2,2 e se torne extremamente nociva ao homem e à natureza. Não é nada mais nada menos do que os poluentes que são lançados na atmosfera devido à questão da queima do petróleo, do carvão mineral. Então há um acúmulo de dióxido de carbono e ele é lançado através de quê? Da chuva. Então isso vai afetar prédios, carros e estruturas metálicas. Enchentes urbanas, um dos principais. Então o excesso de pluviosidade, ou seja, o excesso de chuva, agravado porque pela impermeabilização do solo. É a questão do asfalto, né? As cidades, a maioria das cidades, elas possuem uma malha asfáltica grande. Então isso vai dificultar a infiltração da água da chuva, a questão da pluviosidade. E o acúmulo de dejetos em áreas de escoamento pluvial, certo? Justamente a poluição, a questão do lixo, ele vai se acumular nas áreas onde naturalmente iria haver o escoamento pluvial. Então esse acúmulo de lixo nessas áreas, ele vai facilitar o quê? As enchentes urbanas, certo? As enchentes. O solo ele não é tão permeável quanto na zona rural. Efeito estufa local, cidade em fundos de vales, áreas de depressão, desmatamento das encostas. O efeito estufa é o superaquecimento das áreas, né? Então isso vai causar isso aí é justamente ao desmatamento das encostas, né? À medida que vai se desmatando, a temperatura vai aumentando. A questão é a poluição atmosférica, a insuficiência de áreas verdes, elevação da temperatura. Então tudo isso aí vai gerar o efeito estufa. Poluição. Nós temos o solo, lixo urbano, chorume. Solo, poluição do solo. É o lixo urbano, chorume. Por exemplo, nos grandes lixões, quantidade de lixo que se acumula, é claro, né? Com o tempo ela vai gerando ela vai ocasionando a formação daquele líquido bem escuro chamado chorume, que vai poluir principalmente os lençol freático, os mananciais, na verdade. Nós temos também a poluição sonora, através do trânsito, da construção civil. Nós temos também a poluição visual, que é a descaracterização da paisagem, através de quê? De outdoor, de placas, de muita propaganda. Então aquilo vai poluir muito a questão da visão, então a poluição visual.